Ciência. Religião. Em guerra há milhares de anos. Cada vez que depende de um teste, fica provado que a ciência tem razão. Conforme a ciência progredia, Deus ia tendo cada vez menos o que fazer. E ainda hoje pode ser que a fusão da fé com a tecnologia nos aproxime mais do que nunca da solução do grande mistério da vida. Por eu ser um religioso convicto, a ciência é o meu jeito de ir em busca do mistério de Deus. Provando a existência de Deus. Durante séculos, a Igreja Católica esteve em guerra com a ciência, acreditando que sua existência poderia prejudicar os princípios mais sagrados da fé. Os cientistas ficaram estigmatizados como hereges. Seus avanços eram escondidos da população e às vezes até desmentidos sob a ameaça de morte. Mas atualmente há indícios de uma mudança radical. Quando as pessoas ficam sabendo que eu sou um padre e um cientista trabalhando especialmente para o Vaticano, onde há um observatório, a pergunta é sempre: por quê? Por que o Vaticano tem um observatório? A instalação multimilionária de classe mundial fica a 3.300 metros acima do nível do mar. Seu telescópio de 1,80 m consegue sondar milhares de anos-luz das galáxias. Os cientistas são especializados em astronomia e cosmologia. E o que os torna únicos? Eles também são homens de fé que admitiram a ciência como uma ferramenta em sua busca por Deus. Temos uma metodologia bem rigorosa que nós aprendemos conforme vamos nos formando cientistas. Dada a história instável da Igreja com a ciência, é de se impressionar que haja esse observatório de ponta. Especialmente desde o Iluminismo, existiu uma relação áspera entre ciência e a religião, onde a ciência, eu acho, explicou cada vez mais sobre o mundo. E as pessoas religiosas sentiram-se cada vez mais ameaçadas. O âmago da ameaça, para quem tem fé, é que a ciência diminua tanto a Deus que ele deixe de existir. E isso envolve todo um modo de vida, uma vida inteira de mundo. Quem é Deus? Você já se perguntou quem é Deus? O livro dos Espíritos responde. Está aqui, ó. Deus, quem é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse texto ainda fala, tudo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus, né? E Deus, Jesus não é Deus. Tanto que Jesus sempre dizia, o Pai que está nos céus. Uma pessoa chegou para ele e disse: você é muito bom. Ele falou: não, bom é meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele separava muito bem isso, né? Mas algumas religiões acreditam nisso, tá? E se você quiser esse livro e outros, veja o texto abaixo e faça download desse livro e outros. Durante grande parte do último milênio, desafiar a explicação dos eventos naturais da Bíblia era um perigo. No início de 1600, notáveis astrônomos foram levados a julgamento quando suas descobertas científicas conflitaram com crenças religiosas enraizadas. Uma das ideias científicas mais ameaçadoras foi uma teoria desenvolvida pelos astrônomos Copérnico e Galileu. A Igreja ensinava que a Terra era o centro do sistema solar e que o Sol girava em torno dela. Mas Copérnico e Galileu sugeriram o contrário, que o Sol era o centro do sistema solar. As descobertas de Galileu foram recebidas por alguns da Igreja Católica como o problema. Ela se opunha à Bíblia que menciona. E então o Sol parou. Se na verdade é a Terra que se move e o Sol está parado, segundo a Igreja, isso gera um conflito. Desde a época de Galileu, acho que a Igreja Católica deu uma guinada. Graças a Deus. A
admissão da ciência é uma mudança, mas a questão é: por que agora? A presença da Igreja no Observatório do Vaticano quer dizer que a Igreja reconhece o valor da ciência e do conhecimento que adquirimos através dela. Enquanto a maior parte da ciência olha para as estrelas buscando as respostas do desconhecido, esses homens anseiam por algo bem mais específico: provar que Deus existe. Essa busca por provas de uma mão divina no trabalho do universo começa no momento de sua criação. Eles essencialmente creem que, conforme exploram o universo e retornam ao Big Bang, irão alcançar a resposta para o que tinha antes do Big Bang. Se existiu um Big Bang, deve haver algo que o gerou. O universo como um todo se iniciou com a explosão de alguma coisa. Uma energia veio disso e depois se transformou em matéria. O Vaticano está de acordo com a explicação do consenso científico, que após o Big Bang, a interação de átomos de hidrogênio conduzidos pela gravidade formou estrelas, galáxias e o universo como o conhecemos. Essa é uma série de eventos onde o início é uma sopa de partículas elementares, depois gás e poeira, e aí o gás e a poeira se colidem, gerando estrelas, planetas e então a vida. Nós saímos desse universo como as estrelas, as galáxias, os sapos e tudo mais. Nós saímos desse mundo em evolução. Essa é a melhor explicação científica para a nossa chegada. Será que tudo isso aconteceu por acaso? Ou por necessidade? Enquanto a religião prega a necessidade de Deus na criação de tudo, para a ciência não é assim. Não temos nenhum obstáculo para imaginar o Big Bang como sendo algo que apenas ocorreu. Não existe nenhuma razão na cosmologia para acharmos que houve alguma influência externa na criação do Big Bang. Stephen Hawking costuma dizer que perguntar o que havia antes do Big Bang é como questionar qual é o norte do Polo Norte. É uma questão indefinida. Hawking recentemente provocou controvérsias ao dizer: por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo do nada. Stephen Hawking e outros que propuseram esse início ao universo disseram: não precisamos de Deus. É um absurdo. Este debate marca a linha divisória entre a ciência mais conhecida e a ciência da fé. A Igreja já não renuncia mais às descobertas científicas. Ao invés disso, muitos, como o Padre Coyne, creem em um modelo que integre tanto a ciência como Deus. Isso é conhecido como a teoria do universo bem afinado. Ela sustenta que as condições exatas necessárias à criação da vida são tão precisas que não poderiam ter surgido por acaso. Para esses homens, o modelo de universo bem afinado é um projeto para a criação de tudo. E Deus é o arquiteto. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem, Deus, Maomé, etc. Né? Se cada uma dessas constantes não valesse o que nós medimos, vamos dizer, uma parte em 1 milhão, nós não estaríamos aqui. Essa é a noção de um universo bem afinado.
que as coisas são calibradas. É como um desabrochar. É no ponto. Nem quente e nem frio. E bum, nós temos um universo onde as pessoas são inteligentes e questionam grandes coisas. Você não prova que Deus existe, mas isso sugere muito que há um Criador. Se a teoria do universo bem afinado estiver certa, então Deus criou o universo todo, mas deixou os detalhes para a natureza. A pior coisa a se fazer seria dizer de imediato que foi Deus quem fez. Não pode ser tudo pré-determinado. Ele criou um universo que tem uma indeterminação, desde o micro até o macro. E essa nova filosofia pode fazer com que a Igreja fique mais perto que nunca de uma prova de Deus. O Observatório do Vaticano é somente uma parte dessa mudança, voltada em direção ao aproveitamento de novas tecnologias em uma busca contínua. Mas o espaço não é a única fronteira nessa pesquisa. Os arqueólogos e os caçadores de relíquias estão igualmente procurando evidências palpáveis de Deus aqui na Terra. Suas pesquisas se iniciaram com a Bíblia. Ela tem estado no centro do conflito entre ciência e a fé desde o início. Alguns estudiosos questionam as origens de muitos livros da Bíblia e os acontecimentos que eles descrevem. Se olharmos a Bíblia como um documento literal, a ciência aponta algumas divergências. Mas os fiéis verdadeiros a veem como a palavra literal de Deus. E agora eles usam a ciência para tentar provar isso. Se a investigação científica provar que alguns dos milagres bíblicos podem ter de fato ocorrido, muitos acreditam que isso também poderá provar a existência de Deus. Etiópia. Ao norte da Etiópia, um homem está na trilha da maior descoberta de todas. Fui treinado como um policial científico. Agora uso essas habilidades para tentar solucionar os antigos mistérios da Bíblia. Atualmente estamos em uma jornada bem empolgante para possivelmente resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Sua missão: achar a Arca da Aliança Perdida, um baú misterioso construído para guardar as tábuas em que os 10 mandamentos foram escritos. Para muitos, a Arca é nada mais que uma lenda. Mas os fiéis creem, e isso irá revelar a prova física de Deus. De acordo com o Velho Testamento, Deus se comunicou com os judeus por meio dessa arca. Ali há um objeto que foi um sinal de Deus e a confirmação dele ter estado na Terra. Esse objeto fundamental da adoração dos judeus e, de repente, sumiu. E um puff saiu do nosso campo de visão e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se a arca constitui uma prova definitiva de Deus, é um tema para debate. Mas primeiro, ela tem que ser achada. Assim como Cornuck, arqueólogos e pesquisadores vasculharam o globo buscando as pistas de seu paradeiro. Mas depois de milhares de anos, as pistas estão frias. Em sua busca, Cornuck mira uma área rica em possíveis evidências. Me falaram que puseram sangue nisso. Relatos históricos. O Albas está me mostrando um buraco que foi feito nessa pedra. Eles afirmam que aqui foi onde o mastro da tenda ficou e a tenda era o tabernáculo. E novas pistas que logo poderiam levá-lo à arca. Por séculos, o homem olha para o céu, primeiro como um sinal de fé. E depois, pela reflexão científica. Agora é o encontro dessas duas doutrinas opostas que podem conter a solução do maior mistério da vida, a prova da existência de Deus. Os historiadores descrevem um tumulto dos vizinhos egípcios que colocou a arca em perigo. Cornuck acredita que o motivo do ataque pode fornecer uma pista sobre o que aconteceu com a arca. Diziam que a arca era tão poderosa que um sacrifício de sangue tinha que ser feito antes de vê-la. Pela lei judaica, isso é proibido em todos os lugares, exceto na presença da arca. Os judeus teriam sacrificado o carneiro e os egípcios adoravam o carneiro.